Boa noite, amadinhos. Hoje eu quero trazer uma reflexão aqui do livro Plenitude, que essa reflexão tem a ver com o dia 10 lá do livro Plenitude. O dia 10 do livro Plenitude lá da Camila Vieira. E o livro fala, o dia 10 diz: o milagre acontece enquanto você obedece. O milagre acontece na jornada de obediência. Que jornada é essa? Que milagres são esses? Que obediência é essa? Você pode estar aí se perguntando. E eu já vou te explicar. Vou só convidar umas pessoas amadas aqui e já te explico. Feito. Então, vamos lá. Primeiro, o milagre acontece enquanto você obedece. O que é isso? Primeiro, milagre. Milagre é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Milagre é estar com pessoas amorosas, honradas, respeitáveis, pessoas que agregam na tua vida e que de alguma forma você também agrega na vida delas. É você se sentir pertencente a um grupo, a uma casa, é você ter um lar, é você ter um lugar para onde voltar sempre, porque ali você é amado e é acolhido. É você saber que você tem pessoas que morreriam por você, que você tem pessoas que compram a sua ideia. É você saber que tem pessoas que torcem por você e que tem pessoas que, por mais que discordem de você em alguns pontos, elas sempre te apoiam. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Um milagre é você estar num relacionamento em que há honestidade, reciprocidade, fidelidade, amorosidade, generosidade. Milagre é você ter crianças, filhos que te respeitam e te amam pelo que você é e não pelo que você parece ou pelo que você dá para eles. Não, é pelo que você é. Então, milagres é isso. Agora, como assim enquanto você obedece? Os milagres acontecem enquanto você obedece. Eu coloquei ali enquanto também você está no caminho da jornada. O que é isso? É que esses milagres, eles acontecem na tua vida, acontecem na minha vida e na tua vida, quando literalmente tu começa a ouvir aquela voz maravilhosa, a voz da sabedoria de Deus. Sabe quando tu ouve uma vozinha que te diz assim: ei, liga para ela tá com saudade de ti. Ei, vamos trabalhar naquela causa social. Sabe aquela vozinha que vem assim: seria muito legal trabalhar com essa ação social? Sabe aquela voz, aquela vontade que dá às vezes de você realizar algo diferente? Uma vontade que você não sabe explicar. Pode ser relacionada a um trabalho social, uma obra social, uma causa social, uma vontade de apadrinhar uma criança que está ali sem
pai ou sem mãe presente, uma vontade que te dá às vezes de talvez ligar para alguém, mesmo que aquela pessoa tenha te magoado. É essa voz que de vez em quando vem na tua consciência e que tu não sabe por que essa voz está ali. Ela simplesmente vem. Esses comandos, eu digo que comandos do céu. Por quê? Porque há comandos, né? A Camila Vieira trouxe uma reflexão aqui que fala sobre a Bíblia. E ela traz ali o exemplo, né? Em Lucas 17, do 12 ao 19, diz assim: Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a uma certa distância e gritaram em voz alta: Mestre, Jesus, Mestre, tende piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão se mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Jesus perguntou: Onde foram os outros? Não foram purificados? Não eram 10? Cadê os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que acontece? Haviam 10 leprosos que pediram essa ajuda e Jesus fez um comando aqui. Ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. E na jornada eles foram curados. Foi na jornada que eles foram curados. E qual é o outro significado, ensinamento que tem aqui? Esse leproso que na jornada observou que estava curado, voltou. Ele voltou louvando, gritando, né? Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Ou seja, de 10 curados, um voltou e agradeceu. E esse que agradeceu era estrangeiro. Então, ali ele diz, né? A tua fé te salvou. Primeiro ele questionou cadê os outros 9. Como, né? Não tinha uma resposta ali. Ele apenas disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Então, o que acontece? Por que a gente, às vezes, não ouve essa voz, esse comando? Por que a gente não ouve essa voz? Por que a gente fica criando desculpas? Qual as vozes que você ouve? Eu penso assim, um tempo atrás, eu estava na dúvida. Eu, como coach, estava na dúvida. Eu me formei e eu fiquei em dúvida. Eu tenho um produto que se chama Habite-se, que é uma imersão de 21 dias. Eu lanço, eu não lanço, eu lanço, eu não lanço, eu faço, eu não faço. E aquela voz me vinha: Débora, vai, entrega teu melhor, vai, entrega, tu pode, tu consegue, tu é capaz. E sabe? O nosso sistema de crenças nos bloqueia. E eu não dava aquele passo de fé. Aí um belo dia, uma coach minha me deu aquela pressão e disse: vai e faz, tu tá pronta. Montei, criei a imersão e foi incrível. Então, assim, às vezes a gente não dá o passo de fé porque a gente está muito bloqueado com as nossas crenças. A gente tem medo de fazer, medo do que vai acontecer. Só que a gente tem a voz, essa voz dentro da gente, que diz: oi,
Liga para tua mãe. Perdoa. Ei, liga pro teu pai. Ele sente a tua falta. Oi, pessoinha aí. Perdoa. Perdoa aquela outra pessoa. Perdoa. Ela não teve a intenção de te magoar. E outras vozes, como eu falei, sabe? Aquela pessoa que às vezes tem vontade de tomar um café com ela e dar boas risadas. Às vezes tu deixa para depois e tu não liga e tu não marca. Sabe aquela vontade de montar um projeto social ou de ajudar alguém em algo? Às vezes ajudar num projeto mínimo ali de cortar salada, de cortar legumes, de ajudar. Às vezes financeiramente você não tem, mas aqui em Porto Alegre, por exemplo, teve um alagamento. Ir para algum lugar e dobrar roupas, separar as roupas para serem entregues. Tem uma amiga minha que eu achei muito lindo o que ela faz. Aliás, a amiga de uma amiga. Ela monta kits para entregar nos hospitais. Kits de fraldinhas com talco, pomadinha de bebê, lenço umedecido para mães que não têm condições de dar o seu melhor ali para os seus filhos quando eles nascem. Gente, existem projetos tão lindos que podem ser realizados. Por que você aí não ouve esses comandos que a tua mente te traz às vezes? Que a tua consciência está te falando? Qual é o bloqueio que está gerando esse comando? Então, o link entre isso que a Camila trouxe ali, que é a questão dos leprosos que pediram a ajuda de Jesus e que somente um voltou, todos foram curados e apenas um voltou, é sobre isso, sobre como é que está a tua fé. Como é que seria se esses leprosos não tivessem ouvido o comando de Jesus? Porque ali ele diz, ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se, ficaram a uma certa distância. Por que eles ficaram a certa distância? Eles tinham tanto medo de transmitir a doença que eles tinham medo do outro. E aí quando Jesus diz para eles, vão e mostrem-se aos sacerdotes, essa questão, vão e mostrem-se ao sacerdote. Jesus deu um comando, eles ouviram. Quando eles caminham em direção ao sacerdote, no trajeto eles são curados. Você entende que os milagres eles vêm no caminho? Se você tem um projeto que você quer muito fazer, desenrolar, eu dei o exemplo da menina essa que eu conheci, amiga da minha amiga, que ela faz kits de fraldinhas, lenços umedecidos e coloca ali uma hipoglós e distribui gratuitamente em hospitais e maternidades. Se você tem um projeto bonito que tu tem vontade de fazer, se você tem um outro projeto, por exemplo, ajudar no sopão, se você tem uma vontade de fazer, por que você não ouve a voz da consciência? Muitas pessoas deixam de ganhar, de receber os milagres da vida. Milagres, uma família abundante, uma família feliz, filhos prósperos, amorosos, sabe? Um relacionamento incrível, porque o bloqueio emocional que elas têm para realizar algo é muito maior do que o milagre, às vezes, que seria, entende? De receber. O bloqueio atrapalha o milagre. Só que para te atingir o objetivo do milagre, é importante tu ouvir essa voz da mente, da sabedoria de Deus. Quais as vozes que vocês têm ouvido aí dentro? Quais as vontades que vocês têm tido e não têm colocado em prática? Um tempo atrás eu tinha uma amiga
que ela residia aqui na região do Maitá, e ela tinha um projeto muito lindo. Ela ajudava na associação comunitária e ela tinha várias atividades ali. Desde ela pedia ajuda para dobrar roupas, fazia o sopão. E o que eu vi? A comunidade toda ali de perto ia para receber. Mas no dia de fazer, tinha tantas mães, tantas pessoas que podiam ajudar e pouquíssimas iam para ajudar. E vou ser bem sincera, eu ia algumas vezes. Nossa, sabe o que é trabalhar de cedo da manhã até tarde da noite? Só que tipo, é um objetivo comum, sabe? Tu sente prazer naquilo que tu tá fazendo, porque tu gosta de ver os rostinhos felizes das crianças. Então, o meu convite, meninas que estão aqui, gratidão por estarem aqui, Gisele, Sara, entrou aqui também a Vera, a Morgana. O que queima no teu coração aí de fazer e que você não tá ouvindo essa voz, esse comando? O que sussurra de vez em quando no teu ouvido de fazer, de entregar para a sociedade? Qual é a vontade que tu tem de fazer e que tu não tá ouvindo? Comandos que a gente ouve, tá? Ei, vai lá e ajuda aquela família. Ei, entrega o teu melhor. Tem uma ação social ali, eu podia lá ajudar. Ei, sabe aquele projeto ali? Vai lá, ajuda a dobrar roupa. Vou fazer uns pãezinhos para entregar. Ou sabe aquela criança ali que tá sem pai, sem mãe que assiste ela? Ei, ajuda, contribui. Às vezes é uma mochila, às vezes é um calçado, às vezes é uma roupa, às vezes é levar para passear. Tem uma outra amiga minha que trabalha com menores infratores lá em São Leopoldo. E ela me contou que ela ficou chocada um tempo atrás, que ela juntou toda a turma ali para irem assistir um filme no cinema. Menores de 12, 13, 14 anos que nunca haviam ido no cinema, gente. Vocês têm ideia disso? Nós estamos em 2024. Tem crianças e adolescentes, principalmente de cidades menos favorecidas, de comunidades menos favorecidas, que nunca puderam ir ao cinema porque os pais não têm condições. Eu fico pensando, ela estava contando e eu fiquei assim, chocada. Ela trabalha com fórum, ela trabalha com infância. Sabe quando tu olha assim, meu pai do céu, que bom seria ter grana suficiente para bancar toda essa meninada, sabe? Qual o projeto, voltando, qual é a voz que tu ouve às vezes, que tem vontade de fazer e não tá fazendo? Essa live é sobre esses milagres diários que a gente pode colher realizando, entregando algo de bom para a humanidade, sabe? É sobre isso. Então eu quero te perguntar sobre esses comandos e também sobre outras vozes que a gente ouve dentro da casa da gente, às vezes. Dentro da casa da gente, a gente ouve às vezes uma voz de um filho dizendo: ei, mãe, não bebe tanto. Ô, pai, senta aqui e vem olhar o filme comigo. Mãe, brinca comigo hoje. Ou aquela outra pedido assim: ô mãe, deita um pouquinho comigo até eu dormir. Qual é as vozes que tu ouve também dentro da tua casa e que tu tá se fazendo de louco e às vezes não tá fazendo? Você tá servindo a tua família? Você tá entregando o teu melhor para eles? A gente também colhe nossos milagres diários durante a jornada de pai e mãe.
Qual é o pedido que teus filhos têm feito para ti que tu tá se fazendo de louca ou de louco e não tá ouvindo? É a comida favorita que ele tá te pedindo de vez em quando? É aquele carinho, é aquele abraço, aquele aconchego? É aquela vontade que ele tá te pedindo de vir aqui e fazer um cafuné nele? Uma massagem? Uma coceirinha nas costas? Ou simplesmente brincar de Lego, jogar um futebol na praça? A gente também colhe nossos milagres diários quando a gente entrega nosso melhor para nossa família. Tem tantos pais que estão focados tanto na sua profissão e esquecem da família. Tem tantos pais que são médicos, mas seus filhos estão completamente doentes em casa, doentes pela ausência deles. Tem tantos professores entregando seu melhor em sala de aula e os filhos estão completamente abandonados em casa, abandonados, se sentem desnutridos sem o amor deles. Tem tantos enfermeiros nos hospitais, com filhos doentes em casa, desnutridos, sem amor. Quero perguntar também, quero te fazer também outra pergunta. Para te colher esses milagres diários na tua jornada, na jornada de vida, na jornada do autoconhecimento, qual o perdão que tu não tem dado? A Louise Hay, que é uma autora americana maravilhosa, ela diz que cada dificuldade que a gente tem na nossa vida é um perdão que não foi dado. Qual o perdão que tu não deu ainda? Qual o perdão que tu não concedeu ainda? Qual a pessoa que você sente que machucou e feriu, que também você não pediu perdão? Aqui o assunto é perdão que você dá e o perdão que você concede. Ou talvez seja o perdão a si mesmo. Porque pode ser que você se sinta tão culpado de alguma coisa porque você fez, você se sente tão pesado por ter magoado alguém que você arrasta esse peso e aí você não se permite ser feliz. Porque quem sente culpa, lá no fundo tem uma vozinha que diz assim: culpado não merece ser feliz. Então você se sabota, gastando demais, comendo demais, com vícios. Você não cria uma caixinha de reserva financeira, porque você se sente culpado. Então, qual o perdão que você tem que dar? É a si mesmo ou é ao outro? Qual o perdão que você precisa liberar para atingir o máximo dessa felicidade, da prosperidade, da sabedoria, dos milagres, gente? A gente tá aqui, eu não tenho lepra, você não tem lepra. Lepra tá erradicada até onde eu sei. Mas a gente tem inúmeras questões. Essa leitura que eu fiz aqui do livro da Camila Vieira sobre os leprosos, naquele tempo o problema era lepra, agora não é lepra. Nós temos outros problemas e a gente às vezes tem mania de fazer uma ligação para Deus, fazer uma oração e pedir que Ele nos ajude em alguma coisa. Só que lá, naquele textinho, naquela oração do Pai Nosso, diz assim: perdoai-nos, assim como nós perdoamos. Então, essa questão do assim como nós perdoamos, qual o perdão que você está deixando de dar para ter essa vida extraordinária, colher milagres, colher bons frutos, para ter uma vida que vale realmente ser bem vivida?
Eu vou repetir. A autora Louise Hay diz: todo perdão que não foi dado ocasiona um problema. Ou seja, se tu tem uma questão difícil de resolver, se você tá num emaranhado financeiro aí, se você tá num emaranhado de questões de saúde, se você tá num emaranhado de problemas com pessoas na família, é um perdão a alguém que você precisa dar. É simples assim. Muitas vezes as pessoas que se sentem muita culpa, elas têm uma mania de fugir do problema, né? Como é que ela foge? Ela foge, no caso das que têm muita ansiedade, ficam comendo em excesso. Outras ficam muito tempo nas telas, Netflix, jogos online, joguinhos no celular. Fogem de relacionamento a relacionamento e nunca param com ninguém. E tomam como válvula de escape a bebida. E às vezes, muitas vezes, fogem das conversas difíceis dentro de casa, empurrando sempre para debaixo do tapete alguma situação que tenha que ser resolvida. Ela precisa ter uma conversa difícil sobre, digamos, a compra do carro. Ela empurra para depois. Ou as contas, aquelas lá que vai vencer uma conta, eu não quero nem falar com fulano. Vai empurrando para depois. Tem pessoas que fogem o tempo todo para não resolver o problema. Só que daqui a pouco o problema explode. Novamente, qual a vozinha que tu tem escutado para tentar resolver e não está resolvendo? Qual o som, qual a voz, qual o comando que tu não tem ouvido para acessar essa vida extraordinária, uma vida bem vivida, uma vida que vale a pena ser vivida? Qual é a voz que tu tem evitado de ouvir? Como eu estava falando antes, quando eu fiz o processo de coach, a formação em coach em 2022, eu não me achava pronta. Não me achava pronta para fazer live, eu não me achava pronta para entregar uma mentoria. Eu procrastinava, eu deixava para depois. Eu não sabia lidar com Canva, com arte, com nada. E eu fui aprendendo. Só que eu ficava empurrando a situação de lançar um produto. Aí a minha outra coach me deu um sacode, disse: Débora, tu tá pronta, para de procrastinar, só vai lá e faz. Entrega teu melhor. O resto tu vai aprender na jornada. E eu fui naquele julho de 2023 e lancei lá o Habite-se. 8 pessoas entraram na mentoria e algumas pessoas convidadas. Foi uma mentoria de 21 dias, uma imersão de 21 dias de reprogramação de crenças. A gente sempre acha que não está pronto. A gente sempre acha que não está pronto, mas na verdade nós estamos prontos. A verdade é que a gente vai para uma mentoria entregar o nosso melhor, acreditando que vai entregar e vai ensinar, mas a gente está ali muito mais para aprender do que para ensinar. Porque na verdade, a gente nunca está pronto, a gente está sempre aprendendo. E uma prova disso é a função aquela que Jesus fez de lavar os pés dos discípulos. É como se ele dissesse ali: eu sou igualzinho a você. Eu sou igualzinho a você. Eu consigo te entender a tua dor. Eu vejo a tua dor. Eu tô aqui para aprender também. Para ajudar, mas para aprender.
E nesse mundo eu vejo que não tem ninguém perfeito. Não tem uma alma perfeita. Todas as pessoas estão em constante aprendizado e crescimento, evolução. Então, cada vez hoje que eu vejo alguém querendo fazer alguma coisa, empurrando, eu vejo que essas pessoas estão buscando perfeição. Eu vejo que essas pessoas, elas têm um medo muito grande da rejeição e da crítica, que é a mesma dor que eu senti lá atrás. É o mesmo medo que eu tinha do ridículo, é o mesmo medo que eu tinha da crítica. Só que eu ouvi um comando ali. Eu ouvi um comando. Alguém foi lá, me pegou pela mão e disse: Débora, vai, tu tá pronta, para de procrastinar. Que medo é esse? Medo da crítica? Vão criticar. Os seres humanos sempre vão criticar. Então vai com crítica sem crítica. Vai, só pega e vai. Só pega e vai. E é esse convite que eu quero fazer para vocês. Vai com medo mesmo. Ouve o comando da tua mente. Perdoa. Aceita as pessoas como elas são. Aceita todas as pessoas como elas são. Ou vocês acham que não tem médicos que ficam doentes? Vocês acham que tem enfermeiros que não precisam de alguém para aplicar a injeção neles? Vocês acham então que tem alguns influencers aqui que estão com a vida toda em dia? Tá tudo certo com eles? Você acha que tem mentores e coaches aqui que não tem problemas de família ou questões com filhos? Você acredita que todas as pessoas no mundo estão muito bem resolvidas, trabalhadas? Você olha ali na internet, aqui na rede social, e tu olha as pessoas, elas são perfeitas. Não tem problemas em casa, nem com os filhos. Gente, ninguém nasceu pronto e ninguém tá pronto. Eu acredito muito que quem tá pronto não tá aqui. Tá lá em cima. Então, por que você não ouve a tua voz da consciência? Essa vozinha que vem baixinho, que sussurra. Vamos montar um projeto. Vamos criar uma mentoria. Tem tanta gente que tá trancado aí em empregos que não suporta mais e morre de medo de trocar de emprego. Tem tanta gente com um relacionamento por um fio e tem medo de fazer algo diferente que vá melhorar o relacionamento por medo do medo. Qual é o medo que te prende? Pergunto de novo, qual é a voz que tu ouve de comando que você não está dando as horas para essa voz? Que você fica se fazendo para fazer o que deve ser feito? O que você está esperando? A vida passa tão breve, tão rápida. Às vezes a voz da consciência é assim: leva umas flores para ela. Ela merece. Compra aquele chocolate legal e leva para ela. Ou arruma a mesa e espera ele impecável. Qual é a voz que tu tá deixando de ouvir aí dentro e de fazer? Qual o comando? Bom, gente, essa live era para trazer essa consciência, a consciência de que a gente só acessa coisas incríveis na vida da gente, que eu chamo de milagres. A gente só acessa quando a gente obedece esses comandos, essas ordens, essa voz da consciência,
que muitas vezes essa voz da consciência é o próprio Criador te dando uma orientação, um comando, uma luz. Tem tanta gente aí que fica procrastinando de começar a ler. Gente, começa lendo 3 páginas por dia e vai aumentando. Tem gente que ouve na mente assim, eu tenho que voltar a treinar. Eu tenho que voltar à academia, eu tenho que fechar a boca. Cria uma estratégia, um plano de ação e começa. Dê o primeiro passo. Alinha tuas emoções. Alinha. Gente, estar em vulnerabilidade é pedir ajuda. E não tem nada de errado com pedir ajuda. Por que tem tanta gente com dificuldade de ir para a academia, de fazer um treino, de fechar a boca, parar de comer em excesso? Porque não dá o primeiro passo. Porque acha que vulnerabilidade é feio e não pede ajuda. Ouve a tua consciência. Ouve mais a tua consciência. A tua consciência é a voz essa que te traz comandos. Muitas vezes é a voz de Deus. É a voz de Deus. Que daí pode ter, essa voz que tu ouve pode ter a ver com projetos sociais, como eu falei antes. Tem a ver com a tua família, tem a ver com o perdão que tu teme não dar, algum ressentimento que tu não abre mão. Tem a ver com tantas coisas. Volto a te dizer, tu só acessa uma vida que vale a pena ser vivida de verdade quando tu começa a ouvir essa vozinha que sussurra de algo que você precisa fazer e quando você se compromete a fazer. Nem que seja 1% todos os dias. Faça. Então, para quem tem o livro Plenitude, que está fazendo essa sequência de lives comigo aí, pessoal que está no grupo, tá? Então, e para quem não sabe, nós temos um grupo de WhatsApp que lá eu compartilho o PDF, coloco as lives e coloco ali uma grade com a quantidade, com as lives que já foram feitas para quem perdeu e com as lives novas que virão. Então, quem quiser entrar no grupo, entra lá no link da bio e entra no grupo, ok? Então, para quem tem o livro e para quem não tem, eu vou trazer o exercício, tá? O exercício é da página 81 e diz ali: registre nas linhas a seguir qual comando que Deus já lhe deu e que até hoje você não tem se comprometido em verdade em obedecer. Escreva sobre isso. Tome consciência. E também escreva uma data para começar a cumprir esse comando. A segunda pergunta diz: quais as desculpas e as historinhas que você tem contado para si mesmo e para outras pessoas para ainda não estar obedecendo? Essas historinhas são historinhas que a gente conta pra gente mesmo. Por exemplo, hoje tá frio, não vou treinar. Hoje tá muito quente, eu não vou treinar. Meu tênis tá todo errado, não vou treinar. Nossa, aí você tem aí uma pessoa de repente que faz comidas saborosas e daí você diz: eu não consigo fechar a boca porque fulana faz comidas saborosas. Então assim, faça o exercício pensando quais as historinhas que eu tenho contado para não realizar essas vozes, realizar esses comandos. Lembrando todos os comandos que vêm na tua mente, os comandos que você tem vontade de realizar, o perdão que você não lançou sobre alguém ou sobre si mesmo. Quais as vozes? Eu, por exemplo, tenho um grupo que tem lá que eu coloquei vários exercícios. Se tem alguma pessoa aqui que entrou na live ou que vai assistir a live, que é uma dessas pessoas, os exercícios lá, ou do grupo do Habite-se, ou dos outros grupos, tá? Do Destrave,
Qual a historinha que tu tá contando que você não fez ainda os exercícios? Para quem não lê, qual a historinha que tu conta todos os dias para não pegar um livro? Quais as historinhas que tu tá falando para ti mesmo que você não está fazendo o que deve ser feito? É sobre isso, tá bom? Gente linda e abençoada, eu quero agradecer profundamente a todos que estiveram aqui, os que entraram, ficaram um pouquinho e saíram. Aí, Sara, Nicolas, Eliane, deixa eu ver quem mais, a Morgana, Gisele, Vera. Gente, gratidão, gratidão a todos que entraram e saíram e quem vai assistir novamente. Uma boa noite.